o mês de julho mais quente das últimas décadas. E aí eu quero chamar a Mara Calvis para vir aqui no estúdio para dar entrevista para a gente. Pode entrar, Mara, porque as temperaturas ficaram acima de 2 a 4 graus. Pode entrar na frente da câmera, fica tranquila. Você é de casa. Bom dia, bom dia. Olá, tudo bem? As temperaturas ficaram muito acima da média agora em julho, né? Foi o mês mais quente das últimas décadas. Inverno quente, como pode? Nossa, pois é, inverno não tem nada a ver com isso, né? E seco, né? Uhum. Falta de chuva. A gente tem que entender o seguinte, o planeta tem uma camada de atmosfera. Quando se fala em aquecimento global, se fala muito de efeitos de gases estufa. Uhum. Mas primeiro a gente tem que entender que os efeitos estufa faz bem para nós. A vida humana, fauna e flora, não existiria se não tivesse essa proteção em que o sol entra e também não reverbera totalmente. Ele fica um pouquinho com a gente, nos aquecendo. Só que o ser humano criou um meio ambiente construído, retirando matéria-prima da natureza, água, energia, e a gente vai retirando matéria-prima, vai acabando com as florestas, e aí aumenta a população, você vai desmatando, plantando mais para dar o alimento, e o ser humano vai construindo algo que vai desestabilizando todo esse ecossistema, porque ao colocar outra coisa que não a floresta, que você vai tirando a vida, né, dos animais e plantas, você vai tirando também toda a defesa. Então, a gente precisa entender que comércio, indústria, o CO2 dos automóveis, né, gás metano produzido em lixões e aterro, também na produção da pecuária, ele vai aumentando esse efeito do gás. Os nossos gases vão aumentando e aí o calor vai ficando maior. Ele deixa de ser o necessário para a vida e passa a ser algo que a gente vai perdendo o controle, perde o controle. A gente dizia antes que isso tudo ia acontecer para as próximas gerações, quer dizer, que planeta a gente está deixando para as próximas gerações, mas a verdade é que é agora, né? Eu digo quando fala nas próximas gerações, é um karma também muito grande, um peso sobre os ombros dessas crianças. Né? Quer dizer, a gente vai deixar para ela cuidar do planeta? Sim. Não, mas e que planeta nós vamos deixar para ela? Mas também precisamos deixar crianças melhores para esse planeta. O conhecimento sobre, né, o cidadão enquanto gerador, consumidor, ele precisa entender que ele faz parte desse ecossistema. E a gente não pode só construir, destruir. Então, quando se fala, por exemplo, em queimada, colocar fogo, e a gente está vendo muito isso, muito, aí já está seco. Já não chove. Baldio, imagina já não floresta, chove, já está impermeabilizada. O solo, nossa, é só cimento, quer dizer, nós precisamos plantar mais árvores. As árvores, ela retém o CO2, ela está limpando o nosso ar, aí você vai e desmata, aí você vai e coloca fogo. Então, nós estamos fazendo todo o contrário. O ser humano, eu não sei em que momento aí ele se perdeu e a gente precisa retomar. Né? Hoje, a educação ambiental ela é transversal nas escolas por isso. É tão importante que todo professor deve falar, todo professor deve trazer essa reflexão, que mundo nós queremos. Né? E quando a gente fala sobre colocar fogo, e essa época é a pior, né? Dentro da cidade, e muita gente fica bravo porque a roupa está no varal. Mas isso é o mínimo. Nós vamos respirar esse ar poluído e aí depois encher a fila dos postos de unidades básicas de saúde. Então, a gente é ciclo, nós somos todo mundo junto. Gente, o que eu faço pode reverberar em algo ruim para você. O Brasil pode prevenir o que outros países já fizeram, que é destruir suas matas e florestas, e a gente não está fazendo, né, Nós somos tão novos, e já temos o caminho, já temos a forma correta. E como que a gente pode participar? O planeta é um só, então o efeito é global, mas a ação é individual e local. Eu preciso fazer isso na minha casa. Quando eu reciclo, a gente volta a falar sobre esse descarte errado. Eu jogo na rua, da rua vem a chuva, leva isso para os córregos, eu poluo a fauna, a flora, eu desmato, quer dizer, eu pego um sofá, um resíduo de construção, jogo ali na beira do córrego. Né? Então, tudo isso vai acumulando e não tem outra forma. A gente tem que começar a fazer diferente. E de casa. E dentro de casa. Então, se eu não coloco fogo, não é só a roupa do vizinho que eu estou evitando, mas a minha saúde. O lixo na rua, com uma tampinha, com água, nasce um mosquito. E esse mosquito, em 40 dias, pica 300 pessoas. E ele não vai pegar quem limpou o quintal, não limpou. A gente precisa entender que nós somos uma comunidade única. Então, há que se ter responsabilidade compartilhada para a indústria, para o comércio, mas também para o cidadão.
Então, nós precisamos saber dos nossos direitos, mas também precisamos saber dos nossos deveres, senão a gente vai sofrer muito. Vamos mudar? Credo. Vamos mudar? Não tem nem... Vamos aqui, mudar? Vamos mudar. Vamos mudar. Convido todo mundo, né, para fazer o que é correto. Obrigada, Mara. Eu que agradeço a oportunidade.